Bom, estamos caminhando na carta de João, primeira carta do apóstolo João. Estamos fazendo essa caminhada em toda a carta, com o título Identidade Espiritual. Identidade Espiritual. E o tema que a gente vai tratar hoje pela manhã é o teste do amor. O teste do amor. E a gente vai ler uma breve exposição, primeira carta de João, capítulo 2, versículos 7 a 11. Primeira carta de João, capítulo 2, versículos 7 a 11. Lerei na minha versão NVI e diz assim: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já abriram a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Amém? Vamos orar. Senhor Santo Deus, a gente mais uma vez te pede, ó Deus, que o Senhor possa se fazer presente no nosso meio. Fale em cada coração aqui, Senhor. Fale, Deus, de forma muito especial conosco nessa manhã. Que a gente possa reter tudo que for bom, tudo que for verdadeiro, tudo que for de bom proveito, ó Deus, para a nossa vida cristã. Senhor, a gente pede que o Espírito Santo possa nos iluminar, nos dar capacidade nessa manhã, para que a gente possa, ó Deus, ter o conhecimento e a sabedoria do Senhor, ó Deus. A gente te pede, ó Deus, não por nós, mas pelo Senhor. Nos socorre nessa manhã, tem misericórdia de nós. Que a gente possa entender o que o Senhor tem para falar em cada coração aqui nessa manhã. A gente ora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Bom, o teste do amor. O teste do amor é o título dessa mensagem dessa manhã. E por que o teste do amor? Porque eu vou fazer uma dinâmica igual de colégio, igual de escola. Eu vou apresentar algum conteúdo, algum material e alguns versículos, e depois a gente vai fazer um pequeno teste, para saber se está todo mundo apto a passar nesse teste do amor que o apóstolo João escreve para a gente aqui nesses versículos. Bom, dando continuidade às pregações, série de pregações, João aqui, ele evidencia características, qualidades que todo verdadeiro cristão tem que ter na caminhada de vida. O verdadeiro cristianismo, ele tem como objetivo Jesus, o cabeça, Jesus como advogado, aquele que intercede em todo momento. Ele é somente pelo sangue dele que ele perdoa os nossos pecados. E conforme eu disse na pregação de domingo anterior pela manhã, todo verdadeiro cristão, ele tem como base o conhecimento nas Escrituras, a obediência nas Escrituras, a obediência aos mandamentos do Senhor e o amor. Domingo passado pela manhã nós trabalhamos sobre esse tripé: conhecimento das Escrituras, a obediência a Deus e o amor incondicional de Deus por nós e nós por Deus. E aí João então, ele continua discorrendo sobre essas características do verdadeiro cristão. Ele aborda a questão do amor agora como um pequeno teste, para saber se nós somos cristãos ou não. Esse teste que a gente vai fazer pela manhã de forma muito dinâmica e muito didática. E aí, antes de adentrarmos mesmo no tema, a gente não pode perder de vista a ideia de que João é muito prático. João é muito mais prático do que teórico. Para o João, muito mais vale a vida prática cristã do que a teoria em si, do que teologias e filosofias e essas ideias que estavam consumindo aquele conteúdo, aquele contexto, o contexto dos gnósticos, gnosticismo. Eles falavam muito, tinham muito conteúdo, mas tinha muita pouca prática de vida. E aí João, ele vai
tentar ser o mais prático possível. A gente pode acompanhar em toda a primeira carta que ele quer sim ser algo mais prático, ele quer ser o mais prático possível. E aí quando o pastor Carlos ele me pediu, né, para falar nessa manhã sobre esse tema, é um tema que incomoda. Porque é um tema que não deveria incomodar, mas incomoda. Que é o amar um ao outro. O amar um outro, o amar as pessoas da nossa comunidade. Porque a gente ama até a página 2, muitas vezes. Nós amamos, mas se aquele irmãozinho pisa no nosso calo, se aquele irmãozinho faz uma coisa que me desagrada, então eu já não gosto mais dele. Eu amo ele até a página 2, eu dou um olá, um bom dia, uma boa noite, e fica por aí. Então, quando a gente lê esse texto, a gente, pelo menos, me incomoda. Me incomoda sobre o que a gente tem feito. Mas, vamos lá. Versículo 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. E qual que é a mensagem que eles ouviram? Qual que é a mensagem? Vira uma página aí na sua Bíblia, 1 João 3,11. Essa é a mensagem que os irmãos das igrejas da Ásia Menor ouviram. Virou uma página, a gente já tem a resposta. Diz assim: essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Essa é a mensagem que eles estavam ouvindo desde o início. Desde o início da vida deles, desde o início da caminhada cristã deles, eles tinham ouvido essa notícia, essa mensagem, essa verdade. Que eles deviam amar uns aos outros. Eles deviam amar uns aos outros. E aí é muito interessante porque João ele não estava escrevendo nada novo. Nada novo. Tanto que ele fala que tudo que eu estou escrevendo aqui não é mandamento novo. O que eu estou escrevendo aqui vocês já conhecem de cor. O que vocês estão ouvindo agora, o que eu vou falar agora para vocês, não é novidade. Não é novidade nenhuma. E João ele tinha autoridade para escrever coisas novas. Ele era um apóstolo. Ele tinha autoridade apostólica, né, digamos assim. Ele tinha conhecimento, ele era inspirado por Deus a escrever coisas novas, mas a ideia aqui é que João não queria escrever nada novo. Nada novo. Mesmo com a autoridade que ele tinha, ele estava escrevendo alguma coisa que as pessoas já sabiam, que era amar uns aos outros. E esse mandamento que João se refere aqui, era tão antigo, que está lá em Levíticos 19:18. Levíticos 19:18. O mandamento de amar uns aos outros é tão antigo quanto o Antigo Testamento. É muito antigo. Então, essa ideia de amar uns aos outros remete a tempos muito anteriores. Levíticos 19:18 diz: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Lá em Levítico já estava escrito que era para amar um ao outro. Amar ao próximo como a si mesmo. E é muito interessante porque os líderes religiosos daquela época, eles eram tão rigorosos com essa palavra, eles utilizavam de forma tão rigorosa essa palavra, que eles pensaram da seguinte maneira: bom, já que eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo, então se a pessoa não é meu amigo, não é meu próximo, eu posso odiar. Eles criaram essa ideia na cabeça, assim, se eu não amo, então eu odeio. Simples assim. Eles criaram isso na cabeça. Por isso que lá em Mateus 53:48, quando Jesus está no Sermão do Monte, Jesus diz assim: vocês que ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. E aí, quando você vai procurar isso no Antigo Testamento, e essa palavra aqui, ame o seu próximo, odeie o seu inimigo, não existe. O odeio o seu inimigo era uma ideia que os líderes religiosos daquela época estavam criando na cabeça deles. Não existe odeio o seu inimigo. Eles criaram isso. Porque a ordem era, desde Levítico ama o seu próximo como você ama você mesmo.
E aí a gente percebe que desde o início, o homem dá um jeitinho de puxar a sardinha para o lado dele. O homem, desde o início, dá um jeito de pegar uma palavra, de pegar uma ideia, de pegar muitas vezes a palavra de Deus e dar uma distorcida para usar a seu favor. Desde o início foi assim. Então, os líderes falaram assim, se a gente ama o nosso amigo, então a gente odeia o nosso inimigo. E aí Jesus pega e joga essa ideia, fala, né, para os discípulos, para aquela multidão lá no Sermão do Monte, que olha, vocês estão falando que é para amar o próximo e odiar o inimigo, então agora vocês têm que mudar a cabeça de vocês, a consciência de vocês. Mude. Suba um patamar, suba um degrau. E aí a gente vai percebendo que o amor que Jesus vai dizendo no decorrer do Evangelho, ele vai tendo uma escalada. Ele vai tendo uma escalada. Primeiramente, você ama o próximo como você mesmo. É o primeiro passo. Aí agora Jesus, em Mateus 5, fala, olha, você ama o seu próximo, e você tem que orar pelos seus inimigos. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Já é um outro patamar. Então não é mais para odiar. Agora você ora por aquele que vocês perseguem. Orem. No versículo 8 da carta de João, no entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês. E aí, quando você lê isso, dá uma bugada, dá um pau na cabeça aí, porque João fala que não está escrevendo nada novo. E de repente ele fala que está escrevendo algo novo, mas como aí? Pera aí, como assim? O que está acontecendo? É muito simples. João aqui, ele quer dar um outro sentido. Ele quer atingir novos patamares dessa realidade do amor. Ele está escrevendo nada novo, realmente. Ele só vai dar uma nova perspectiva. Ele vai falar de uma forma diferente sobre essa questão do amor. E aí, este novo mandamento que João diz aqui, é uma nova profundidade, é um sentido que se dá na nossa vida como cristão. Cristo dá um novo sentido para nós. E a verdade é vista em amor em Deus e em nós. É por isso que ele diz que, quando ele escreve um mandamento novo, é verdadeiro em Cristo, em nós. E aí, então, já que a gente deve amar o nosso próximo como a nós mesmos, e depois, um degrau acima, amar os nossos inimigos e orar por eles, aí Jesus chega e fala assim, não, agora a gente vai subir de patamar de novo. E lá no Evangelho de João 13, 34 e 35, Jesus então alcança o seu ápice neste teste do amor. Evangelho de João 13, 34 e 35. O patamar é outro, o padrão de amar em Cristo é outro. Diz assim, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus aqui tem como mandamento para todos nós amarmos uns aos outros como Ele nos amou. Como Ele nos amou. A perspectiva de amor aqui é diferente. É totalmente diferente, é totalmente novo para aquele contexto, para aquelas pessoas que tinham aprendido que devia odiar os inimigos, e aí depois deve orar pelos inimigos, e agora devia amar como Jesus nos amou. O patamar é outro. E amar uns aos outros é característica visível de todo cristão. Todo cristão, na essência, deve amar uns aos outros. Porque Jesus pede isso. Jesus nos ama incondicionalmente. E Ele pede isso de cada um de nós. Que a gente ame como Ele nos amou. A gente não deve agora somente orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem. Agora a gente deve amar como Ele nos amou.
Na pregação de domingo passado sobre obediência, que eu disse lá em 1 João 2,6, diz que aquele que permanece em Cristo deve andar como ele andou. Quem anda como ele andou, deve amar como ele amou. Característica do cristão. A gente anda com Cristo e a gente ama com Cristo. A gente precisa entender que o padrão é outro. O amor é outro. Continuando no versículo 8, João diz: pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. A verdadeira luz. E quem é a verdadeira luz? A verdadeira luz é Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. E o próprio João diz lá no evangelho dele, capítulo 1, de 1 a 9. Eu gostaria que os irmãos abrissem. Evangelho de João 1, de 1 a 9. A gente vai confirmar isso, que Jesus é a verdadeira luz. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, a luz que ilumina todos os homens. Amém? Jesus é a verdadeira luz que brilha na escuridão, a luz que brilha em meio às trevas, a luz que ilumina a sociedade caótica, depravada. A luz de Cristo brilha em meio à escuridão. Então agora a gente pode compreender o que é o amor. Porque Jesus, a luz que guia todos os homens, ele brilha no meio de nós, ele brilha no nosso coração. Nós somos portadores da luz de Cristo. A gente consegue amar como Cristo nos amou, porque nós somos filhos da luz. Nós somos filhos da luz. Em Efésios 5:8 diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. A gente consegue amar um ao outro, a gente consegue amar o nosso próximo como Cristo nos amou, porque nós somos filhos de Jesus Cristo. Nós somos filhos de Deus. Romanos 13:12 diz: a noite está quase acabando, o dia logo vem, portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Hebreus 10:25, não deixemos de reunir-se como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais que quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós temos as características de filhos de Deus, porque Deus nos amou. O amor de Deus, a luz de Cristo está em nós. Nós somos portadores dessa luz. Quando o autor de Hebreus diz para a gente não deixar de reunir como igreja, é porque muitas vezes a gente não entende que a gente precisa amar como Cristo nos amou. Muitas vezes a gente, por qualquer motivo bobo, fútil, a gente não vem mais para a igreja, a gente não ama o nosso irmão. Às vezes em reunião, você quer ver um negócio que sempre dá problema, é reunião de ministério na igreja. Começa muito bem, daqui a pouco o irmãozinho dá uma ideia errada, o outro já não gosta, daqui a pouco o outro já faz cara feia, torce o bico, e aquele amor que Cristo nos ama, de repente não existe mais. E aí o que acontece? A gente não se reúne mais como igreja. E aí, segundo o costume de alguns. E o deixar de reunir não é somente deixar de vir à igreja. Porque às vezes a pessoa vem para a igreja, a pessoa diz que ama, mas ela é indiferente. Ela abandona o sentido de estar reunido, ela abandona a ideia de comunhão em Cristo, ela abandona o que é o amor.
Deixar de reunir é deixar as coisas de lado. É tanto faz quanto tanto fez. 1 Tessalonicenses 5:5. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Nós somos filhos da luz, vida iluminada por Cristo. Nós somos usados por Ele para levar a luz à sociedade carente, uma sociedade que vive em trevas, que vive em escuridão. O dia do Senhor chegará. E o nosso objetivo, a nossa missão aqui nessa terra é levar a luz e o amor de Cristo. A luz e o amor de Cristo. Bom, depois desse breve conteúdo de amarmos uns aos outros como Deus nos amou, como Cristo nos amou, sermos luz. Depois dito tudo isso, agora tem o teste. Depois de todo esse conteúdo, a gente tem esse pequeno teste no versículo 9. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem afirma estar com Cristo, quem afirma que ama, quem afirma que colabora, quem afirma que está junto, quem abraça, quem chora junto, quem curte a vida em comunidade, mas odeia o sermão, sinto informar, mas continua nas trevas. Continua nas trevas. Este é o teste. E João, quando diz isso, ele é muito categórico. Não existe meio termo. Ou você ama, ou você odeia. Não tem aquela ideia tipo assim, eu não amo, mas eu também não odeio. Eu não amo, mas também tanto faz, né? A pessoa está aqui, não tem problema. Ela lá no cantinho dela, eu no meu, né? Então, toca a vida, vai, segue o barco aí, vamos embora, vamos viver. E João aqui faz esse pequeno teste de conduta moral cristã. Se você diz que está em Cristo, que ama, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Não tem meio termo. João continua no versículo 10. Quem ama o seu irmão, permanece nele, e nele não há causa de tropeço. E aí então João ele vai para o outro lado. Olha, se você fala que está em Cristo, mas odeia, você continua nas trevas. Mas quem ama o seu irmão permanece na luz, permanece no amor de Cristo. E nele não há causa de tropeço. Por quê? Porque quanto mais nós amamos, mais temos conhecimento de quem Deus é. Porque Deus é amor. E o amor não é uma característica de Deus. Deus é amor. Não existe característica em Deus a não ser amor. Ele é o próprio amor. Cristo é o próprio amor. Então quem diz que permanece em Cristo, ama o seu irmão, e nele não há causa de tropeço. Quando a gente ama os nossos irmãos como Deus nos amou, como Cristo nos amou, a gente não oferece nenhum tipo de ocasião para que o nosso irmão peque. A gente faz tudo que a gente pode para que a gente não sirva de mau testemunho para as pessoas. A gente serve como luz no meio das trevas junto com o nosso irmão. A gente faz com que o outro não peque. Isso é amor. Isso é amar como Cristo nos amou. É ajudar o outro a não pecar. E a outra linha de raciocínio nesse versículo é que quem ama o seu irmão, que permanece na luz, não vive tropeçando no pecado. Não vive tropeçando no pecado. Porque a comunhão com os irmãos é tão grande, o amor de Deus no meio da comunidade é tão grande, que a pessoa não vive tropeçando no pecado. Porque tem sempre alguém do lado dele, dando suporte, orando, intercedendo, amando como Cristo amou.
Em Salmos 119, 165 diz: os que amam a tua lei desfrutam a paz e nada há que os faça tropeçar. Não tem nada. Quem ama como Cristo amou, não tropeça no pecado. E mesmo que tropece no pecado, lá em 1 João 2 diz que aquele que peca tem um intercessor fiel junto ao Pai, que derramou o seu sangue, perdão dos nossos pecados. Mesmo que tropece, ainda nós somos perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. Mas a ideia aqui é que quem ama e permanece com Cristo, nele não há causa de tropeço. E o último versículo dessa exposição, versículo 11: mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. As trevas, a escuridão moral, as trevas, a escuridão espiritual. São pessoas que acham que amam, são pessoas que têm características, que vivem no pecado, que vivem na escuridão, que não têm o brilho de Cristo, não têm a luz do conhecimento do amor de Cristo. São pessoas que andam de um lado para o outro. São pessoas que andam de um lado para o outro e não sabem onde tropeçam. Dizem que amam, mas não amam. Dizem que está tudo bem, mas não está tudo bem. Vivem caindo em armadilhas. Vivem caindo em abismos. Andam como cegos. Em Provérbios 4:19, mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Quando a gente não ama como Cristo nos amou, quando nós não amamos como igreja, nós somos como essas pessoas que andam de forma muito vaga nesse mundo, de forma cega, no meio das trevas. A característica de quem vive na luz de Cristo é o amor. E a característica de quem vive nas trevas, na escuridão, é o ódio. E não somente o ódio como um sentimento, mas o ódio como atitude negativa diante da outra pessoa. A indiferença é um tipo de ódio. A minha oração é que a gente possa ser como luz em meio à escuridão, que esse teste que João aplica aqui, que a gente possa ter essa característica cada vez mais presente na nossa vida, que a gente possa amar como Cristo nos amou. Como Cristo nos amou. A humanidade sem Deus, a humanidade sem o amor dele, a humanidade sem o conhecimento dele é cega e não sabe para onde que vai. Não sabe para onde que vai. Nós somos portadores do amor e da luz de Cristo. A gente sabe para onde nós vamos. Que a gente entenda a nossa responsabilidade, primeiramente como comunidade, como Igreja Batista Nova Vida, e depois como pessoas, cristãos, neste mundo caótico, neste mundo que vive em trevas e vive em escuridão. Que a gente possa entender que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que a gente possa entender que somos portadores das boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. Que a gente ame mais e odeie menos. Que essa seja a nossa característica, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Santo Deus, a gente pede perdão ao Senhor. A gente pede perdão se a gente ouve essa palavra e a gente entende nosso coração, a gente tem um entendimento no nosso coração que nós não temos amado como o Senhor pede que a gente ame. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós se muitas vezes a gente trata com ódio, com desprezo, com indiferença o nosso irmão. Senhor, a gente pede misericórdia se nós não temos sido exemplo, ó Deus, de amor, não temos sido exemplo, ó Deus, de portadores da luz de Cristo. Tem misericórdia de nós, ó Deus, se a gente não tem amado conforme o Senhor pede que a gente ame. Que a gente
ame assim, ó Deus, como o Senhor nos ama, indiferente, ó Deus, independente do que aconteça. Que essa característica possa crescer no nosso coração. A gente louva o Senhor, porque as palavras foram escritas, ó Deus, para a gente corrigir a nossa conduta. Conduta moral, ética, cristã aqui, Senhor. Senhor, muito obrigado por essa palavra. A gente te agradece, ó Deus, que ela mude, ó Deus, o nosso caminho. Que a gente ame mais e odeie menos. A gente te louva por tudo. A gente te agradece, ó Deus, e tenha misericórdia de nós. Essa é a oração que eu faço, não porque nós somos merecedores, mas porque o teu nome também é bondade, Senhor. A gente te louva, em nome de Jesus Cristo. Amém.